No dia de ontem, eu, a senadora Lides, o senador Pimentel, o senador Eunício, nós participamos de um importante ato ali na cidade de Salvador, senador João Duval, onde a presidenta Dilma lançou pela primeira vez, inclusive na história do Brasil, um plano para uma região e particularmente um plano para o semiárido. E me dirijo, inclusive, a Vossa Excelência, senador João Duval, porque em tempos outros, e até em tempos de orçamento muito mais apertados, Vossa Excelência foi um pioneiro nessa luta, e eu diria até numa luta muito bem empreendida por Vossa Excelência, por medidas perenizadoras para a convivência com a seca. Foi de Vossa Excelência ali, enquanto governador do estado da Bahia, uma das melhores ações no que diz respeito à obtenção ou o acesso à água para a convivência no semiárido. O estado da Bahia tem quase 70% do seu território composto pelo semiárido. Nós temos quase 300 municípios. Se fôssemos falar, inclusive, da chamada relação fronteiriça, senador João Duval, seguramente nós poderíamos afirmar 300 municípios na Bahia, senadora Lides, vivendo no semiárido. Mas, detalhadamente, encontramos 270 dos 417. O Plano Safra anunciado ontem, ou melhor, o plano para o semiárido, que vai além de uma estrutura pontual, e se trabalha principalmente com as medidas perenizadoras, com políticas para vencer, inclusive, uma das chagas que nós vivenciamos no Brasil, num tempo bem recente, que era a utilização do carro-pipa como instrumento de pressão e a utilização da seca como instrumento de alienação. Medidas emergenciais, senador João Duval, foram tomadas. Óbvio que tinham que ser tomadas. Mas, associado a isso, o governo federal adotou ações para que nós pudéssemos ter, em outros momentos, a verdadeira convivência com a seca. Eu, particularmente, senador João Duval, tenho insistido muito que a gente não pode chamar essa região de semiárido. A gente tem que chamar de sertão produtivo. Porque esse semiárido baiano é de uma rica produção, senadora Cátia. O nosso noroeste, a região nordeste, aonde o solo pode até não ser tão produtivo assim para a agricultura, ele é rico em mineral. Então, portanto, extraímos da aridez ou da situação de escassez de água outro tipo de riqueza a partir desse solo. Então é fundamental que as políticas sejam adotadas. Fizemos agora, por exemplo, há algo em torno de 30 dias atrás, a entrega de importante adutora, a adutora do São Francisco para a nossa região, que é a região conhecida como a micro-região de Irecê. O solo fertilíssimo, senadora Cátia, mas precisa chegar água. Lá tem o perímetro de irrigação. Com esses 7 bilhões agora do Plano Safra, tanto para custeio quanto para investimento no semiárido, nós vamos poder, de uma vez por todas, ajustar as condições de produção para mais de 1.600.000 famílias da agricultura familiar e para a produção do grande e do médio produtor. Nós temos lá a experiência, ali entre Bahia e Pernambuco, da agricultura irrigada na beira do São Francisco, que é hoje, inclusive, motor da nossa economia. É bom salientar que esse é um segmento que em toda essa crise, senadora Cátia, mesmo com a seca e com a crise econômica, foi o setor que conseguiu dar respostas, inclusive do ponto de vista do crescimento do nosso PIB. A produção de alimentos que impulsiona a economia e que ajuda na derrubada da inflação. Até porque o custo dos alimentos tem fator preponderante, na definição dessa política de combate à inflação. Então, portanto, nós estamos falando de algo
que vai beneficiar uma enorme região com extensão, falo do Nordeste, mas é importante lembrar o norte de Minas, o espaço do Espírito Santo, que também é coberto pela Sudene, portanto, área que também terá a condição de receber todos esses recursos, né? E é importante lembrar que essa política adotada pela presidenta Dilma ontem, ela, além dos mecanismos enquanto cisternas, meu caro Eduardo Braga, adutoras, transposição de água, os perímetros de irrigação, nós também botamos o dedo na ferida numa questão crucial, que é a questão da forma de obtenção desses recursos. Eu não tenho como liberar novos recursos se não resolver a pendência de velhos. Resolver o problema da dívida, ajustar-se de uma vez por todas. Esses produtores rurais brasileiros, e aí particularmente os nordestinos, não deixaram de produzir, não pegaram o crédito e enfiaram de forma irresponsável em outra atividade. Deixaram de produzir porque as condições climáticas assim impuseram esse caminho. Então, na realidade, a renegociação da dívida, e agora em outras condições, e principalmente a suspensão da execução judicial, que, aliás, senadora Kátia, nós já tínhamos colocado isso aqui na MP 565, que entrou na Lei 12.716, e dizem assim os dois parágrafos. Parágrafo 3º do artigo 5º. Uma vez o agricultor se posicionando, dizendo, quero renegociar, a ação judicial suspende. Uma vez materializando a negociação, a ação extingue, ou melhor, o processo judicial. Agora nós precisamos apertar os bancos, Banco do Brasil e Banco do Nordeste, precisam ter mais agilidade. E associado a isso, a essas medidas, a própria questão da taxa de juros. Então, por exemplo, na medida que para as operações de custeio, os juros serão de 1 a 3% ao ano, aí a gente vai ao encontro de uma realidade. Porque ficava incongruente, senadora Kátia, a gente reduzir para 3%, por exemplo, os juros para investimento, ainda que correto, nós colocamos isso na nossa medida provisória, para construção de hotéis, de agroindústria, de indústria, e aí mantínhamos para a agricultura os juros acima disso. Quer dizer, aí como é que eu vou tirar da terra, levar para a unidade industrial de produção, com os juros muito mais caros? Não vai ter matéria-prima. Então, de nada adianta incentivar a indústria com 3%, se a indústria não vai ter como acessar a matéria-prima, ou seja, porque esse agricultor não vai ter a capacidade de honrar esse compromisso. E outra é, inclusive, do ponto de vista da entrega desses produtos. Na Bahia, por exemplo, nós estamos discutindo muito a levar até o extremo o processo de pesquisa com sisal para aproveitar essa fibra para a produção de mantas, para a produção, inclusive, de painel de carro, para enxerto de banco. Há, inclusive, uma das pesquisas no Brasil em que a gente trabalha com a possibilidade de ter um outro tipo de proteção para cabos que são utilizados em pesquisas em águas profundas, feito com fibra de sisal, e não com PVC, é muito mais leve. Mas nós precisamos incentivar a agricultura, senão não vou ter o sisal. Eu preciso criar as condições para esse produtor, senão nós não vamos conseguir chegar de forma nenhuma na ponta. E outras são as compras públicas. Ora, quando o programa de 30% para merenda escolar, e Vossa Excelência falava aqui da educação, ora, para dar essa merenda escolar, por que não vincular que as prefeituras comprem isso na mão, na atividade produtiva da própria cidade? Você estimula essa produção local e você cria um mercado local para essa questão das compras públicas. E aí vai também, para que a gente possa avançar, é a questão da redução dos juros na aquisição de máquinas. Nós chamamos no programa da agricultura familiar mais alimentos, mas nós estamos cada vez mais na Bahia, senadora Kátia. Quando eu estava na Secretaria do Planejamento, o governador bancou a gente mandar um projeto para a Assembleia Legislativa botando juros zero da compra do facão até o trator. Juros zero. Se o sujeito está comprando o trator,
Então tem que entrar como estímulo. Nós aprovamos aqui tantas linhas de incentivo para a indústria, por que não pode também estender isso para a ponta? Aí eu dou um incentivo para o cara que fabrica o trator e não dou e cobro juros para o cara que vai comprar o trator. O trator não vai ser para ele ir para a praia. O trator é que a gente consiga, de uma vez por todas, também avançar na outra ponta, que é linkar a liberação, eliminar completamente a burocracia. Imagine o que é você chegar no Banco do Nordeste, que já não tem capilaridade, aí o agricultor tem que se deslocar até onde tem o Banco do Nordeste, e chega lá ele tem que ler um verdadeiro tratado de Tordesilha, para poder ver se ele adere ao crédito ou não. E aí ele tem que contratar alguém para poder assessorá-lo para saber como é que ele assina um contrato. E isso leva uma vida eterna. Então é importante que essa burocracia seja eliminada e mais, ajustada a essa política toda de garantia safra, de compra de equipamentos, de novo crédito, a questão da assistência técnica, o acompanhamento, para que esse agricultor possa ter a orientação devida e produzir. Uma parte a senadora Cátia Abreu. Muito obrigada, senador Walter Pinheiro, e dizer da importância do seu pronunciamento. A importância desse lançamento ontem em Salvador, que foi o Plano Agrícola para o Semiárido. E eu quero declarar a Vossa Excelência que, com a grande colaboração do João Martins, presidente da Federação da Agricultura da Bahia, e todos os demais presidentes do Nordeste, trabalhamos duro para que pudéssemos apresentar sugestões ao governo que fossem acessíveis e que pudessem, de fato, serem implementadas. Então, nós temos muito orgulho, a CNA e as federações do Nordeste, de ter participado de todo esse processo. Ainda quero aqui acrescentar, respondendo à sua preocupação, senador Walter, com relação à assistência técnica. Talvez ontem a presidente pode não ter lembrado de se falar, mas a Agência Nacional de Extensão Rural e Assistência Técnica, que foi criada no Plano Safra algumas semanas atrás, o Plano Safra Nacional, será iniciada com 2 editais, um para leite e um para o sertão do Nordeste. É o maior semiárido do mundo, habitado do mundo. Então, através do MEC, que também criou outro programa para que o Senar atuasse, Sertão Empreendedor, junto com o SEBRAE, MEC e a Agência de Extensão Rural, eu tenho certeza que nós vamos transformar a vida futura desses produtores, acertar as suas dívidas. E agora? Vai continuar de novo todo ano seca e dívida? Não. Nós vamos orientar como conviver bem com o semiárido, com estratégias, com pesquisas, com atitudes e boas práticas que já são testadas em outros semiáridos do mundo, e eu tenho certeza que vai ser maior sucesso. E a presidente Dilma fez, no lançamento do Plano Safra Geral, um comentário interessante. Apesar de não ser produtora rural, ela disse: como fazem os países onde tem neve todos os anos? E começa tudo de novo quando a neve vai embora. No Nordeste não é neve, é seca. Então nós temos que aprender a conviver com isso e respeitar a natureza e orientar os produtores para que possam conviver com essa situação. Muito obrigada. Seca não se acaba, né? Mas se muito convive. obrigado pela parte. Eu vou concluir, obrigado, senadora Cátia, mas a presidenta lembrou ontem, sim, da agência, e o ministro Pepe Vargas, assim como o ministro Haddad da Agricultura, eles terminaram por apontar efetivamente a importância da agência, e aqui quero, fechando meu pronunciamento, meu caro senador Eduardo Braga, dizer que a participação de todas as entidades da agricultura, muito bem frisada pela presidenta, que o plano foi construído a diversas mãos. E foi exatamente fazendo essa ausculta, bebendo na fonte, que se produziu um plano que verdadeiramente guarda a sintonia com o que acontece em cada região do país e particularmente do nosso semiárido brasileiro.